Ok, na mera verdade, como que aplicamos ações e combinações? Em primeiro lugar, nós vamos começar falando como é que é uma questão em uma terça. Em uma terça, não interessa se aqui eu tiver um perfil I, eu vou ter aqui a terça e eu vou ter aqui a terça, tá bom? Ou se aqui também tiver uma treliça, também vai ser uma terça. Tanto pode ser isso aqui, tá? Tanto pode ser isso aqui um perfil, na verdade, um perfil I que pode ser uma viga, tanto pode ser uma treliça, né? Ou até uma tesoura, né? Tá bom? Na mera verdade, quais são as cargas, isolando agora, isolando isso que eu tenho aqui, na verdade, eu estou com um elemento que está levemente inclinado, tá? Levemente inclinado com um certo ângulo. Na mera verdade, eu vou ter cargas na vertical que elas vêm assim, ó, para cá, certo? Então, ela se vai decompor em um pedacinho para cá e outro para cá, correto? Então, a carga permanente e a carga acidental, ela vai ter que ser decomposta, certo? Porque ela vai produzir isso. Agora, já o vento atua automaticamente nessa direção, certo? Aí sim é uma carga distribuída. Então, o que eu tenho que colocar de combinação para terça? O que eu aplico então para carga? Bom, eu vou ter que aplicar uma primeira combinação, onde só vou ter a coeficiente de ponderação da carga permanente, né, pela carga permanente, mais a carga acidental pela carga acidental. Numa segunda combinação, também tenho que ter essa mesma coisa, a carga permanente, mas o famoso 1 kN no meio. Esse 1 kN no meio, digamos que eu coloco esse valor aqui, é um certo valor que viria aqui, ó, 1 kN aqui no meio, que é mais de construção, mas ele não tem nenhuma maioração. Depois disso, eu teria as combinações onde a carga permanente envolve, e se eu tiver vento a sucção, vai ser o coeficiente do vento vezes a coisa, quantos ventos eu tiver, entendeu? Lembre-se que nós estamos trabalhando com um elemento de terça que na verdade vai ter cargas nos dois sentidos, assim, e portanto tem flexão biaxial, entendeu? Agora, e outra coisa, lembre-se que aqui esse coeficiente pode chegar a 1,25, esse coeficiente chegar a 1,5, mas quando eu tenho sucção, isso aqui chega a 1,4, e o do vento 1,4, 1,0 e 1,4, certo? Bom, isso na questão da terça, tá? Continuando, então agora, imagina se nós tiver pórtico, ou treliça, ou tesoura, tá? Não interessa, agora é diferente. Agora nós temos, por exemplo, ou essa composição, ou podemos ter a treliça aqui dessa maneira, ou até com as colunas trelizadas tá? O que nós vamos ter? De novo, nós vamos ter sempre o que é as cargas permanentes e as cargas acidentais indo para baixo, né? Dependente. E tanto podemos ter ventos, a sucção, a sobrepressão, pode ser várias combinações de vento, né? Pode ser que aqui eu tenha uma combinação de vento, pode ser que eu tenha uma segunda combinação de vento, mas eu tenho essa permanente, tá? Uma coisa que tem que ter muito cuidado é com o seguinte, seja esse ou esse, na verdade, eu venho com terças aqui nessa posição, ou nessa posição aqui, então o que acontece? Sem querer, seja no pórtico, seja na treliça, digamos que aqui eu venho com as terças, tá? Eu estou levando toda uma certa carga distribuída que vem aqui, seja de vento e tudo, e estou convertindo ela
nos apoios extremos para cá, certo? Então, na verdade, a carga distribuída única que eu tenho aqui é o que? Na verdade, uma ação distribuída que apenas seria da carga acidental, não da carga permanente, desculpe, da carga permanente, não da acidental. Então, como esse peso próprio não é importante, digamos assim, não é mais importante aqui nesse tipo de estrutura, aí eu posso considerar em passar todas as cargas, seja no pórtico, ou seja no pórtico, para cargas pontuais onde estão localizadas terças, certo? Ou na própria lugar onde estão localizadas a questão das treliças, né? Certo? Então aí eu só vou fazer as combinações. Bom, quais são as combinações? Quais são as combinações? Bom, no mínimo eu vou ter uma primeira grande combinação, primeiro está os limites últimos, né? Uma primeira grande combinação que vai ser o gama G pelo FGK, mais o gama Q pelo FQK, né? Depois, digamos que eu só tenha vento a sucção. Bom, eu vou ter o gama G, FGK, só vai mudar os coeficientes de ponderação. O gama Q vezes FQK e mais o gama W pelo coisa do vento. Aqui eu posso ter uma terceira e uma quarta combinação, que só depende de quantos ventos diferentes eu tenho, né? Depois vou ter que fazer a tabela. Agora, se eu tiver vento a sucção, automaticamente essa parcela da acidental é eliminada, certo? Certo? Repetindo, ó. Se eu tiver vento a sucção, volto a repetir, anulo a parte de sucção. Então vai sair uma certa quantidade. Dessas combinações saem apenas a carga axial ou axial do elemento, o cisalhamento e o momento. Com o caso de treliças, esse valor daqui vai tender a ser zero, entendeu? Então, em treliças e tesouras, o mais importante vai ser a carga axial. Isso aqui vai ser o fundamental. Mas tem que fazer toda a tabelinha para fazer o dimensionamento. Já no caso de elementos lineares, o perfil e tudo, aqui sim pode ser que seja importante o momento. Então, você fazendo tudo isso, faz a verificação, e além disso, você tem que pensar que vai ter as combinações de tal limite de utilização. Que o único que tu vai fazer, esse aqui é o último, em estados limites de utilização, o único que você tem que fazer é uma combinação onde o gama G é 1.0, o gama Q é bem menos que 1, e você só vai medir o que é a flecha. Melhorou?